Ora, bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste sítio, neste edifício tão bonito, que nos faz lembrar sustentabilidade. Hoje vamos falar, agora nesta primeira sessão, vamos falar de sustentabilidade muito na lógica de sustentabilidade ambiental. Acho que depois do dia de ontem vai ser interessante ouvirmos também o que as entidades de ensino superior e o CENTE e o CITEV têm para nos dizer. Vamos falar de avaliação de ciclo de vida, vamos falar de efluentes, de eficiência energética e de sustentabilidade, referenciais de sustentabilidade. Portanto, não vou ocupar-vos mais tempo, desafios e oportunidades relativas à sustentabilidade ambiental, e pedi então para apresentar os meus colegas de sessão, por favor. Tem a palavra em palco Paula Quinteiro, da Universidade de Aveiro, Luís Ramos, do CITEV, Helena Nadais, da Universidade de Aveiro, Bruna Moura, do CENTE, José Baranda Ribeiro, da FCT, Universidade de Coimbra, Ramon Carvalho, da Abimota. Tem a palavra agora Paula Quinteiro, da Universidade de Aveiro, com a apresentação Pensamento de Ciclo de Vida. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de aqui estar hoje. Eu vou tentar ser o mais breve possível e objetiva. O intuito hoje é percebermos exatamente o que é esta questão do pensamento de ciclo de vida e como é que ele pode dar suporte e quais os seus benefícios e funções para o tecido empresarial. Isto é touch? Não. Ok. De um ponto de vista muito simplista, e tenho a certeza que qualquer um de vós no seu dia-a-dia, em termos de otimização de processo produtivo, já tem este tipo de preocupações. O conceito de pensamento de ciclo de vida, acima de tudo, pretende distanciar-nos da economia linear, digamos assim, e tentar fechar o ciclo, ou seja, cada vez mais promover uma utilização de matérias-primas circulares, ter a preocupação já desde o desenvolvimento de novo produto, do ecodesign, tentar selecionar quer tecnologias, quer materiais o quão mais ambientalmente sustentáveis possível, e efetivamente estudar e tentar implementar a reutilização, a reciclagem, mais uma vez recuperar materiais e ter o cuidado de tentar otimizar ao longo da cadeia do ciclo de vida do produto, quer a utilização de materiais, mas também otimização de consumos energéticos, minimizando sempre, tanto quanto possível, a produção de resíduos, de waste, de efluentes, tudo que pode ter um potencial impacto ambiental. Este esquema tem meramente o objetivo de mostrar como é que as nossas escolhas pessoais no nosso dia-a-dia efetivamente podem contribuir para a redução da tão falada pegada de carbono, emissões de CO2 equivalente. A figura mostra essencialmente que há várias escolhas, várias opções que nós realmente podemos implementar, mas destaca-se, uma vez que é um mote, e é por isso que estamos aqui hoje, que efetivamente não só os carros elétricos, mas cada vez mais a utilização da bicicleta pode contribuir para este aumento de poupança ou de benefício de CO2 equivalente. Por isso, claro que há várias opções que nós podemos tomar no nosso dia-a-dia, mas, mais uma vez, temos a prova que sim, que um paradigma de mudança de mobilidade pode contribuir para a redução do tão chamado efeito estufa. Dentro do pensamento de ciclo de vida, nós temos várias ferramentas de gestão ambiental que podem ser aplicadas, não se esgota na avaliação de ciclo de vida. Temos também as pegadas de carbono e água, que são as especificidades, digamos assim, da avaliação de ciclo de vida. Cada vez mais caminhamos para o mote de não somente avaliar a componente ambiental, mas também as componentes sociais e económicas.
Daí a ferramenta de avaliação de sustentabilidade de ciclo de vida. E depois temos ainda outro conjunto de ferramentas, nexos, análise de fluxos materiais, que podem ser utilizados sempre na perspectiva de fechar o ciclo. Extração de matérias-primas, produção, utilização, transporte e fim de vida. Este esquema pretende meramente mostrar a evolução de ferramentas, de mecanismos legislativos, de iniciativas da nossa Comissão Europeia, que tem impulsionado cada vez mais a aplicação destas ferramentas de gestão ambiental. Houve um conjunto, desde a tão conhecida da política integrada, o PIP, temos o Green Deal, temos as diretivas de gestão de resíduos, temos as diretivas da bioeconomia, o Single Market. Todas estas iniciativas têm sempre alguma componente de pensamento de ciclo de vida, seja avaliação de ciclo de vida, seja pegada de carbono, seja o PEF, que certamente já devem ter ouvido, o Product Environmental Footprint da Comissão Europeia. Por isso, todas estas estratégias têm vindo cada vez mais impulsionando a aplicação de ferramentas de ciclo de vida. De um ponto de vista muito geral, a avaliação de ciclo de vida permite então avaliar o impacto ambiental de um produto ou de um sistema, de uma organização, de um evento, inclusive, e tem em consideração todos os recursos, todos os inputs, recursos materiais, recursos energéticos e os outputs que aí advêm, não só o produto, que é o nosso propósito enquanto entidade, mas também coprodutos, subprodutos, resíduos, emissões para o ar, solo, água. Tudo isto é considerado e depois é então feito um cálculo de avaliação de impactos ambientais. Isto é muito genérico, eu não vou entrar em particularidades. Aplicações, mais uma vez, ela pode ter o objetivo de desenvolver ou melhorar produtos, processos, tecnologias. Pode ser aplicada à escala laboratorial ou escala industrial. É essencialmente uma ferramenta de suporte à tomada de decisão, planeamento estratégico, que pode contribuir para a tomada de decisão não só a nível industrial, mas também ao nível do consumidor. E não menos importante, realmente o marketing e a rotulagem ambiental. O primeiro esquema do meu lado esquerdo aqui, que eu mostro, é um draft de um ecolabel que está em estudo pela Comissão Europeia, que possivelmente será o ecolabel em resultado da aplicação do PEF, Product Environmental Footprint, uma forma de comunicar os resultados de impacto ambiental. Possivelmente vai ter um QR Code com toda a informação auxiliar, mas chamar a atenção para as tão faladas EPDs, Declarações Ambientais de Produto, em que os vários setores têm sido amplamente pressionados para ter este tipo de certificação, com verificação de terceira parte, em que nós temos um sistema de registro em Portugal, está sediado na nossa Universidade de Aveiro, no Departamento de Civil, e é o sistema da APA-Habitat, que verifica e certifica estas declarações ambientais de produto, com ligação direta à Ecoplatform, que é o Sistema Europeu de Registro. A estrutura da avaliação de ciclo de vida, porque esta DAP que eu falei não é mais do que uma avaliação de ciclo de vida, tem várias etapas, depois o que nós chamamos a recolha dos dados é transposta em avaliação de impactos, não somente na pegada de carbono, que tão bem conhecem, mas noutras categorias, acidificação, eutrofização, emissão de matérias particuladas. É aplicada a qualquer produto e, neste caso, na bicicleta, eu coloquei só dois esquemas muito genéricos, porque nós podemos fazer aos chamados produtos intermédios, aos vários componentes, seja a roda, quadro, corrente, bateria, mas também podemos fazer estudos de avaliação de ciclo de vida à bicicleta como um todo, aos N componentes que sabeis tão melhor do que eu, que constituem essa bicicleta. Para finalizar, então, e focando um bocadinho a rotulagem, porque efetivamente vai haver uma pressão significativa nos próximos tempos de certificação de produtos, meramente nós temos três tipos principais, digamos assim, de rótulos ecológicos.
Temos um que não requer nenhuma avaliação de ciclo de vida nem certificação. Temos as autodeclarações ambientais, que são assentes em avaliação de ciclo de vida, mas que não há necessidade de uma verificação de terceira parte, ou seja, podem comunicar como uma autodeclaração os resultados aos vossos clientes e ao público em geral. E depois temos então as declarações ambientais de produto, que são chamadas tipo 3, que sim, tem que seguir todas as regras de uma avaliação de ciclo de vida, é verificada, é emitido um certificado e permite-vos distribuir este certificado aos vossos clientes e ao público em geral, se assim for oportuno. Finalizando, mais uma vez, muito alinhado com todas as estratégias do Green Deal, a preocupação com a descarbonização, sem dúvida, mas temos outras preocupações, a escassez dos recursos naturais, a utilização de solo, o consumo de água, a otimização de produção energética, ou seja, todas estas políticas, a mobilidade, a redução mais uma vez, emissões de CO2 relacionadas a tráfego, todas estas iniciativas inseridas no European Green Deal têm uma grande pressão para implementar, digamos assim, ferramentas de gestão ambiental seguindo o pensamento de ciclo de vida. E da minha parte é tudo. Obrigada pela atenção. Posso? Tem a palavra Luís Ramos, do CITEV, que nos falará sobre a avaliação do ciclo de vida, o caso particular dos têxteis. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à organização o convite que endereçou ao CITEV para falar aqui um bocadinho sobre têxteis e dar um cheirinho da avaliação de ciclo de vida no caso dos têxteis. Antes de mais, referir que, não sei se toda a gente está a par, mas a indústria têxtil e vestuário é uma indústria que tem uma importância bastante grande a nível nacional, tanto em termos sociais, como se pode verificar pelo número de empregos que estão associados a esta indústria, mas também em termos económicos, como podemos ver pelas exportações que andam à volta dos 6 mil milhões de euros por ano. Esta indústria, a indústria do têxtil e do vestuário, está neste momento a sofrer umas grandes transformações, muito impulsionadas pela estratégia europeia para os têxteis sustentáveis e circulares e por todo o pacote legislativo que lhes está associado, nomeadamente a questão da diretiva dos resíduos, que nos diz que a partir do próximo ano não vai ser possível colocar têxteis em aterro nem para incineração. Também a diretiva chamada Green Claims Directive, que nos diz que a partir de qualquer statement feito sobre um produto respeitando à sua sustentabilidade, terá que ser sempre comprovado por dados científicos e validados, e daí a importância da avaliação de ciclo de vida. E também muito pela diretiva do ecodesign e pelo passaporte digital do produto, que será obrigatório em todos os têxteis. Em princípio seria a partir do próximo ano, mas já foi um bocadinho adiada, porque a realidade também se impõe para 2027. A partir de 2027 todos os produtos têxteis terão que ter um passaporte digital do produto, que entre outras informações terá que ter lá quantificado o seu impacto ambiental. Tendo em conta o que referi anteriormente, a necessidade de quantificar o impacto ambiental dos produtos têxteis, a necessidade também da transparência, que também é algo muito importante na estratégia europeia, e os requisitos do passaporte digital do produto, temos daí que a avaliação de ciclo de vida já sendo importante na indústria têxtil, para quantificar impactos ambientais dos produtos têxteis, passará cada vez mais a ter uma importância cada vez maior. Pronto, eu agora vou saltar este slide, uma vez que a professora Paula Quinteiro já explicou aí muito bem que é a avaliação de ciclo de vida, quais as suas principais aplicações, portanto não vou estar aqui a repetir. Passando apresentando um bocadinho o que é o ciclo de vida típico de um produto têxtil. Como podem ver nesta imagem, embora na realidade esta imagem não é bem real, porque nós hoje em dia ainda não vivemos na indústria têxtil numa economia circular. Ainda vivemos numa economia sobretudo linear,
mas isto é o que se espera que seja no futuro o ciclo de vida de um produto têxtil numa economia circular. Mas pronto, passando às principais fases, temos a fase, começa como em todas as indústrias pela produção e a extração e produção das matérias-primas, que no caso dos têxteis são essencialmente as fibras. Depois das fibras, passamos para a etapa de transformação dessas fibras em fio, que é a etapa de fiação. Depois, a criação das estruturas têxteis, nomeadamente os tecidos ou malhas, ou outro tipo de estruturas também, algumas que também têm bastante utilização na mobilidade e na indústria automóvel, que são os não tecidos, que não passam pela etapa de fiação. É um tipo diferente de criação de estruturas têxteis. Depois passa-se para a fase de ultimação, que é a fase onde se faz o tingimento e os acabamentos. Embora o tingimento possa ser feito em qualquer uma das outras etapas do processo, mas também não vou entrar aqui em muitos pormenores. Geralmente, no ciclo de vida típico, é aqui colocado o tingimento e o acabamento, passando depois para a confecção, que é onde é efetivamente produzido o produto, depois a sua distribuição, a utilização e o fim de vida, como em qualquer outro tipo de produto. Relativamente às fibras, e aqui só para apresentar, para dar uma ideia de quais são as principais fibras utilizadas na indústria têxtil a nível mundial, estes são dados do ano passado da Textile Exchange, que nos mostra que nós ainda utilizamos, sobretudo, a nível mundial, fibras sintéticas, nomeadamente o poliéster, que tem uma representação de quase 60% das fibras utilizadas, seguindo-se as fibras naturais vegetais, do qual se destaca, como é óbvio, o algodão, com cerca de 20%. Salientar uma coisa, a nível nacional, nós em Portugal utilizamos mais algodão que poliéster, que tem a ver um bocadinho com a tipicidade da indústria têxtil em Portugal, que trabalha mais para o setor da qualidade, que também trabalha muito com têxteis de lar, portanto utiliza muito algodão. Mas a nível mundial vemos que estamos ainda muito dependentes das fibras sintéticas. E outra coisa que esta imagem nos mostra é que a incorporação de reciclados ainda é bastante baixa. Nós estamos a falar de uma incorporação de reciclados global de cerca de 7%, que é muito baixo. Há necessidade de incorporar cada vez mais reciclados. A nível de avaliação de ciclo de vida desta etapa, nos estudos de avaliação de ciclo de vida, temos aqui alguns desafios. Nós temos que, uma vez que as fibras, os principais grupos de fibras utilizadas são de diferentes tipologias, elas também têm impacto em diferentes categorias de impacto ambiental. Por exemplo, quando falamos de fibras sintéticas, nomeadamente aqui o poliéster, tem maior impacto na pegada de carbono, tem uma pegada de carbono superior. Mas se falarmos de algodão, o algodão já tem uma pegada de carbono inferior, mas tem uma pegada hídrica muito elevada. O que nos torna muitas vezes aqui difícil fazer algum tipo de comparação e algum tipo de escolhas, depende um bocadinho daquilo que estejamos a analisar. Outro desafio grande é que nós, em Portugal, embora tenhamos uma indústria têxtil muito forte, a parte da produção das fibras nós não a temos. Praticamente não produzimos fibras em Portugal e, sendo assim, não temos grande acesso a dados primários para fazer os estudos de avaliação de ciclo de vida. Depois, passando para a fiação, e aqui dando aqui um bocadinho só aqui alguns exemplos dos principais aspectos ambientais de cada uma das principais etapas, temos aqui a etapa de fiação é sobretudo um consumidor intensivo de energia elétrica. Gasta muito energia elétrica, a fabricação dos fios gasta muito energia elétrica. Pode também existir algum consumo de água, algum consumo de energia térmica na última etapa, se houver alguma vaporização do fio, mas é sobretudo um consumidor intensivo de energia elétrica. Depois, passando para as estruturas têxteis de selagem e tricotagem, aqui também são sobretudo consumidores de energia elétrica, com exceção da parte da tecelagem. Na preparação à tecelagem há uma etapa que se chama encolagem, que utiliza uma grande quantidade também de energia térmica e alguma água e produtos químicos. A tricotagem também apresenta sobretudo consumos de energia elétrica, mas são consumos inferiores, não tem tanto impacto em termos do que é o todo o ciclo de vida do produto têxtil. Depois passamos então para a etapa que essa sim é que tem o grande impacto ambiental dos produtos têxteis, que é
conjuntamente também com a produção da matéria-prima, das fibras, mas a etapa que tem maior impacto ambiental é sem dúvida a etapa da ultimação, nomeadamente todos os processos úmidos, tingimentos, preparações ao tingimento, estamparias, quando há revestimentos também, e existem muitos casos de revestimento na indústria para o setor da mobilidade. Esta etapa é que tem o grande impacto ambiental de todo o ciclo de vida do produto têxtil. Depois no final, vamos então concluir, fazer o produto, fazer aquilo que se chama a confecção do produto. Isto é válido tanto para uma t-shirt como para outro tipo de equipamentos que poderão ser aplicados também, com aplicação também na indústria da mobilidade, como vemos aqui vários dos demonstradores. Esta etapa é a fase do processo produtivo têxtil que tem menores impactos ambientais, porque os seus consumos são muito... os consumos de energia, sobretudo os consumos de energia, são baixos relativamente às outras etapas. Pelo lado contrário, tem um consumo intensivo de mão de obra, enquanto as restantes etapas não têm tanto consumo de mão de obra. Aqui há uma utilização muito grande de mão de obra nesta fase do processo produtivo têxtil. Depois, e passando para a fase do transporte, distribuição, também de realçar que o transporte está aqui um bocadinho no final, mas o transporte na indústria têxtil, tal como nas outras indústrias, mas sobretudo na indústria têxtil, tem importância ao longo de todo o ciclo de vida, porque a indústria têxtil é bastante fragmentada. Geralmente, estas etapas todas que eu referi, muitas vezes são feitas cada uma num local diferente, e pode ser feitas mesmo em continentes diferentes. A fibra é produzida o algodão é produzido na Índia, depois o fio pode ser produzido na China, depois a estrutura têxtil e o acabamento já vêm a ser produzidos na Europa, depois a confecção vai novamente para a Ásia. Pode acontecer isto num produto têxtil, embora nós em Portugal temos uma vantagem grande, é que embora não produzimos fibras, nas restantes etapas do ciclo de vida, do processo produtivo, temos um grande know-how e temos um cluster muito forte, que é aqui no norte de Portugal, do distrito de Braga sobretudo, Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, em que temos muitas empresas ali muito juntas. Portanto, mesmo quando as diversas etapas são feitas em sítios diferentes, o transporte não é muito significativo, porque são ali poucos quilómetros de distância entre as diferentes empresas, e essa é também uma das grandes vantagens que nós temos em Portugal, que a indústria têxtil e do vestuário portuguesa tem. Aqui é como digo, podemos ter transporte a jusante, a montante, transporte entre as diferentes etapas da manufatura, e temos sobretudo aqui consumos de combustíveis e emissões atmosféricas. Depois, na parte da distribuição, temos muito distribuição e retalho, venda, temos muito os consumos de energia, sobretudo de energia elétrica, e a geração de resíduos. Relativamente à utilização, aqui a utilização dos produtos têxteis típicos embora a utilização dos produtos têxteis típicos tem muito do consumo de energia elétrica, associada sobretudo às lavagens e secagens. Quando estamos a falar de peças de roupa e outro tipo de peças, já se sabe que se for um têxtil que esteja num automóvel, isto aqui este tipo de impacto já não se põe, embora também haja a limpeza do automóvel. Aqui os grandes desafios quando há a incorporação desta fase de ciclo de vida num estudo de avaliação de ciclo de vida, aprendem-se muitas vezes com a falta de dados efetivos, e temos que usar simulações e cenários de utilização, mas a falta de dados efetivos é um grande desafio à consideração desta etapa do ciclo de vida nos estudos de avaliação de ciclo de vida. Depois o fim de vida, lá está, como ainda há pouco disse, nós ainda vivemos muito Ok, já estou quase a acabar, só falta mais um slide. Ainda vivemos muito numa economia linear, em que hoje em dia os produtos têxteis estão sobretudo depositados em aterro ou enviados para incineração. Queremos passar para um estado de economia circular em que a maior parte dos produtos têxteis possam ser reciclados e convertidos ou reutilizados, idealmente até reutilizados, o que for possível de reutilizar, ou reciclados e transformados em novos produtos, todos os outros.
Pronto, e aqui só para falar, uma vez estamos aqui também numa conferência de mobilidade, e uma vez que há pouco tinha referido que para a indústria, na mobilidade, sobretudo utiliza-se convencionalmente fibras sintéticas. Estamos em alguns projetos do CITEV e com outras entidades, nomeadamente o projeto BIT, da bioeconomia nos têxteis, a tentar cada vez mais fazer essa passagem das fibras sintéticas para outro tipo de fibras, tanto naturais como, sobretudo, com a incorporação de fibras recicladas, e vemos aqui um exemplo de um apoio de braço, uma prova de conceito de um apoio de braço que está a ser desenvolvido totalmente de base biológica, com biocompósito, com biocompósito poliamida 11, e utilizando também fibras naturais de base cânhamo, que têm muito menor impacto ambiental que outras fibras naturais, como o algodão. E pronto, e era tudo. Muito obrigado. E desculpem o ligeiro atraso. Passamos a palavra agora à Helena Nadais, da Universidade de Aveiro, que nos falará sobre a caracterização e valorização de efluentes líquidos. Bom dia, muito obrigada. O trabalho, como disse, o trabalho que venho aqui apresentar tem a ver com a caracterização dos efluentes líquidos do setor das duas rodas. Peço desculpa, mas não sei como... Está bem, obrigada. Aqui temos os principais objetivos do projeto. Aqui para esta apresentação é mais relevante o primeiro, portanto ainda vamos aqui no primeiro na caracterização dos efluentes líquidos gerados nos processos industriais, mas temos outros objetivos, como sejam decorrentes deste também, de dimensionar e testar soluções de tratamento individualizadas, combinar eventualmente com outras opções de tratamento, aferir a possibilidade de valorizar alguns dos componentes removidos da fase líquida e também, eventualmente, da fase das lamas, da fase sólida, aumentar a qualidade do efluente tratado para descarga no meio receptor ou para eventual reutilização no próprio processo. E depois também aplicar metodologias de integração de processos para avaliar o potencial de reutilização da água. E depois também propor novas metodologias se as existentes não forem eficientes para o tratamento dos efluentes sólidos, portanto as lamas e líquidos, de modo a garantir uma diminuição do volume que é produzido pelas empresas. Os principais problemas do tratamento de efluentes destas indústrias são uma elevada quantidade de compostos químicos, quer sejam orgânicos ou inorgânicos, a elevada quantidade de metais ou metaloides, a elevada carga orgânica, incluindo óleos e gorduras, que são maioritariamente usados em processos de lavagem e acabamento de peças, e elevada quantidade de sólidos suspensos. Isto leva a que não se cumpram os valores limite de emissão das licenças de descarga. O processo de tratamento normal segue o esquema típico de uma ETARI, portanto um tratamento primário para remover de sólidos em suspensão e alguma carga orgânica já, o tratamento secundário que é dedicado especialmente à remoção da carga orgânica, e o tratamento avançado para remover aquilo que não foi removido nos níveis de tratamento anterior e que são processos mais avançados, portanto, por exemplo, filtração por membranas, adsorção, permuta iónica ou processos de oxidação avançada. O estado atual em que está este eixo, o eixo 2, portanto nós fizemos já a primeira fase, que foi a identificação de empresas como caso de estudo, portanto a RODI e a Ciclofapril. Numa segunda fase fizemos um estudo das correntes e uma identificação dos pontos de amostragem que pudessem ser acedidos de uma forma contínua ao longo do projeto. Numa terceira fase fizemos uma caracterização preliminar dos efluentes líquidos e sólidos, portanto, em termos das empresas, portanto, a RODI e a Ciclofapril, e os pontos, na RODI foi o desengorduramento alcalino com os concentrados ácidos
a conversão com silanes, o efluente da coloração e depois em termos de sólidos foram as lamas prensadas, enquanto na ciclofapril foi o efluente, o desengorduramento 1 e 2 e também as lamas. E os parâmetros estão aqui que monitorizámos em cada uma dos tipos de amostras, portanto nos líquidos o pH, a condutividade elétrica, os sólidos totais e voláteis, sólidos suspensos totais e voláteis, a carga orgânica medida por CQO, carência química de oxigênio, ou CBO5, carência bioquímica. Estes dois parâmetros também são importantes para determinarmos o tipo de tratamento que poderemos, em princípio, utilizar para estes efluentes. Nas lamas, determinamos o pH, a condutividade elétrica, os sólidos totais e voláteis, fizemos análise química e mineralogia. E a fase que está em curso de momento será a caracterização físico-química com maior representatividade, portanto um plano de amostragens mais alargado, e identificação de eventuais padrões de sazonalidade, e estamos a fazer as amostragens 1 a 2 vezes por semana durante 2 meses. Os resultados mostram-nos aqui uma variabilidade muito grande nos efluentes, por exemplo, em termos de pH, vemos que temos amostras que têm pH próximo de 8 e outras que têm pH abaixo de 2, isto na RODI. Na ciclofapril temos, como vimos, apenas duas correntes, 2 pontos, temos pHs bastante elevados. Em termos de condutividade elétrica também temos valores muito diferentes. Principalmente no efluente de coloração temos uma condutividade elétrica muito elevada e temos aqui também para comparação valores retirados da literatura para indústrias metalúrgicas, neste caso na Índia, e vê-se que os nossos valores estão mais ou menos dentro do intervalo que é encontrado na literatura. A mesma coisa vemos para os sólidos suspensos totais e voláteis. Aqui é importante também a relação entre estes dois parâmetros e vemos aqui que cerca de 40%, mais ou menos para cada amostra, dos sólidos suspensos são voláteis, ou seja, no fundo orgânicos e previsivelmente biodegradáveis. Depois, em termos da carga orgânica, vemos também aqui uma grande variabilidade entre as amostras na RODI, não é? Portanto, a CQO, que é o gráfico do lá. Portanto, vemos valores que vão dos 9.000 até aos 121, portanto, muito diferentes. 9.000, por exemplo, já é um valor muito elevado para carga orgânica. Em termos de carga orgânica biodegradável medida pela CBO, que é este gráfico deste lado em cima, já vemos valores mais baixos, o que é natural, porque a carga biodegradável pode ser e normalmente é inferior à carga total, como é óbvio. E depois naquele gráfico em baixo, temos uma relação muito importante que é entre o quociente entre a carga orgânica biodegradável e a carga orgânica total, por assim dizer, portanto entre o CBO5 e o CQO. E vemos aqui que, por exemplo, os valores da ciclofapril estão acima de 0,30, 0,40, ou seja, são efluentes que têm uma boa indicação para um processo biológico de tratamento. E a mesma coisa, por exemplo, para os efluentes de coloração da RODI. Já o mesmo não se pode dizer relativamente aos efluentes do desengorduramento alcalino ou dos concentrados ácidos ou da conversão, em que a fração biodegradável aparentemente é demasiado baixa para haver indicação para um tratamento biológico. Aqui temos os resultados das lamas, portanto as lamas também, em consequência do tipo de tratamento que é feito para produzir essas lamas, no fundo um processo de coagulação-floculação, portanto com adição de CaO e óxido de alumínio,
peço desculpa, de hidróxido de cálcio e policloreto de alumínio, portanto, são enriquecidas em cálcio e óxido de alumínio, de facto. Finalmente, então, em decorrência daquilo que foi apresentado, para os efluentes da RODI, todos os efluentes apresentam uma relação CBO5-CQO próxima de menor que 0,4, portanto indicam uma biodegradabilidade baixa ou média, portanto não é descartar aqui neste caso o tratamento biológico, mas eventualmente será mais indicado o tratamento químico ou físico-químico, mas é necessário fazer testes. Para os efluentes da ciclofapil, em princípio, como tinham uma razão CBO5-CQO maior que 0,4, em princípio, os tratamentos biológicos surgem como uma das primeiras opções, ou a primeira opção, devido também à eficácia, ao baixo custo que este tipo de tratamentos têm. Futuramente vamos então fazer a caracterização físico-química mais representativa e identificar os eventuais padrões de sazonalidade. Vamos analisar metais e metalóides nas lamas, também estamos a fazer isso agora, para avaliar potencial de recuperação e valorização de metais e depois finalmente estabelecer esquemas de tratamento adequados baseados nos processos anaeróbios, tanto para diminuir a carga orgânica como para valorizar os seus componentes em vetores energéticos, produção de biogás, biometano, etc. Muito obrigada. Passamos agora a palavra à Bruna Moura, do CENTI, que nos falará sobre sustentabilidade e circularidade no desenvolvimento de materiais avançados. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Bruna e em meu nome e em nome do CENTI agradeço a oportunidade para vos falar um pouco sobre a sustentabilidade e circularidade no desenvolvimento de materiais avançados. O CENTI trabalha há mais de 18 anos em materiais avançados, no desenvolvimento de materiais avançados funcionais e inteligentes. Não é setorial e por isso também o objetivo é trazer-vos aqui um bocadinho esta experiência noutros setores e noutros materiais que poderão ter aqui aplicação no setor das duas rodas. Temos trabalhado ao nível do ID, para o desenvolvimento das provas de conceito, ao nível de protótipos com design do produto e validação, e também ajudar as empresas nesta produção de pré-séries e de coprodução para que possamos ajudar a desenvolver um piloto, analisar habilidades económicas e de sustentabilidade e também de mercado. O foco da atividade tem sido muito orientada à bioeconomia, à sustentabilidade, à performance, esta questão de materiais avançados, como falávamos, e é nesse sentido que vos quero falar aqui nesta sustentabilidade e circularidade para o setor das duas rodas, ao nível dos materiais e dos processos, ao nível da valorização em final de ciclo de vida, como já tivemos a oportunidade de ouvir falar aqui desta análise, e depois então alguns exemplos práticos. Claro que sabemos que o setor das duas rodas prima por nos dar aqui um veículo que é sustentável, não é, na sua utilização, mas também sabemos que há algum trabalho a fazer ao nível da sua produção, ao nível das matérias-primas, ao nível dos processos e lá está, ao nível do final de ciclo de vida. Ao nível das matérias-primas, tentei incluir aqui alguns valores que nos orientam aqui aos desafios. Claro que são valores estimados, porque cada caso é um caso, cada produto é um produto e cada material é um material, mas percebemos que cerca de 95% das emissões de carbono ocorrem, de facto, durante a extração e a produção das matérias-primas e componentes aqui no setor das duas rodas. E há vários trabalhos que podem ser feitos, como, por exemplo, na otimização dos processos de extração, na valorização e na introdução de materiais de origem bio e na introdução de materiais reciclados, e para conseguirmos, de facto, atingir uma durabilidade, uma sustentabilidade e uma circularidade para o setor. Ao nível da produção, sabemos que a carga maior está aqui, não é? Nesta componente, na pegada de carbono e também na utilização de água, como vimos agora o exemplo no tratamento dos efluentes, e aí convém olharmos para a otimização dos processos de fabrico, para o ajuste nestas matérias-primas que são usadas para a produção destas componentes, no ecodesign, para nos permitir aqui uma reparação, uma reutilização e uma reciclabilidade em final de ciclo de vida, e claro, também não esquecer a parte do acabamento e a parte da pintura, que é uma parte importante, não é? Para garantirmos a performance e para garantirmos a estética, para minimizarmos este consumo de água e de energia e valorizarmos os efluentes, como ouvimos falar ainda agora.
Na componente da reciclagem, estima-se que cerca de 15 milhões de bicicletas são descartadas globalmente a cada ano e que se queremos usar mais bicicletas, cada vez mais bicicletas vão ser lixo, digamos assim, não é? E neste momento são maioritariamente depositadas em aterro e não queremos isso, e por isso temos que começar a estudar esta componente, não só na parte do recondicionamento e na parte da reutilização, que é muito importante e devemos sempre começar por aí, mas também quando já atingimos no final de vida, tentarmos pensar em processos de reciclagem e processos de extração que nos permitam valorizar as matérias-primas críticas ou secundárias, que podem ser matérias-primas importantes, não só para o setor das duas rodas, mas também para outros setores industriais. Ou seja, garantir aqui este modelo de negócio e valorizar estas matérias-primas para que esta reciclagem, esta valorização seja de facto efetiva e que seja interessante para os diferentes players. E também esta parte do passaporte digital, que o CITEV já introduziu aqui um bocadinho na parte dos têxteis, pensarmos também um bocadinho aqui nesta parte do setor das duas rodas como um fator importante, não só para valorizar a sustentabilidade para o utilizador, mas também para que, em final de ciclo de vida, consigamos saber que matérias-primas é que foram utilizadas, que materiais é que foram utilizados e que de forma podem ser valorizados e também tratados. Em nível de exemplos práticos, trouxe aqui alguns exemplos, também fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver. Ao nível das matérias-primas sustentáveis, a utilização de novos materiais e de novas matérias-primas, como os têxteis ou os compósitos de origem natural, novas resinas, também de origem natural e de base bio, ou que possam, em final de vida, ser solúveis ou reversíveis para que consigamos extrair as matérias-primas que nos interessam. Ao nível do tratamento de superfície, pensar sempre aqui na otimização da performance e na durabilidade. Deixo ali só um exemplo de um trabalho que o Senti tem feito de desenvolvimento de formulações com propriedades self-healing, ou seja, quando tem um risco conseguimos regenerar e conseguimos voltar ao aspecto original do produto, e isso pode ser uma forma de garantir a durabilidade e garantir a performance do material. Tentar pensar aqui em técnicas de acabamento que não usem tantas matérias-primas ou tantas energias ou tanta água e tanta geração de efluentes para consigamos garantir também a sustentabilidade dos processos. Deixamos só aqui alguns exemplos, como por exemplo o powder coating, que já é muito utilizado na indústria das duas rodas, mas podemos aqui otimizar um bocadinho as matérias-primas e também o processo em si. E depois tecnologias de plasma e plasma coating que nos permitem aqui uma adequação da superfície e também um acabamento sem um gasto excessivo de matérias-primas e de energia. Ao nível do passaporte digital, também já falámos um pouco, pode ajudar aqui a identificar os materiais, não é? Criar aqui bases de dados e formas rápidas de conseguir perceber quais são os materiais e as matérias-primas que estão disponíveis para depois, então, reciclarmos em final de vida. Deixo aqui alguns exemplos, como a reciclagem mecânica, a reciclagem térmica, claro. Por exemplo, o Senti tem trabalhado agora mais recentemente com baterias e tentar recuperar os metais da indústria das baterias, que depois são matérias-primas críticas, que não estão disponíveis em Portugal e na Europa também com alguma dificuldade, e que podemos garantir aqui como se fosse um minério industrial para a extração dessas matérias-primas críticas que são tão essenciais em diferentes cadeias de valor. Pronto, são assim alguns exemplos que podemos depois olhar com mais cuidado e com mais atenção. Em jeito de conclusão, como falámos e como vimos aqui em todas as apresentações durante esta manhã, a bicicleta ajuda-nos aqui a ter um meio de transporte sustentável e um meio de transporte que pode ser muito importante e que cada vez pode ser mais utilizado no futuro, em detrimento de outros. Claro que todos são importantes, todos têm o seu valor, mas a bicicleta pode realmente ter aqui um valor importante. A parte da produção carece aqui de uma otimização em termos de sustentabilidade e que podemos olhar as matérias-primas, os processos e também a reciclagem e a valorização em final de ciclo de vida. Não esquecendo a performance, claro, mas mantendo aqui a sustentabilidade e a circularidade. E pronto, é assim muito rápido, para também ganharmos aqui um bocadinho mais de tempo. Deixo só o meu contacto, podemos falar um bocadinho no final, ou podem visitar o Senti, não é, que temos agora também umas novas instalações para conhecerem um bocadinho melhor e de que forma é que podemos ajudar aqui neste desenvolvimento. Tá, obrigada. Tem a palavra agora José Ribeiro, da Universidade de Coimbra, que nos falará sobre a eficiência energética nos processos produtivos. Até já. Muito bom dia a todos. Felicito a Comissão Científica desta agenda por a organização deste primeiro encontro técnico-científico dedicado à mobilidade sustentável. Faz todo o sentido, estamos aqui a falar sobre processos produtivos sustentáveis
na produção de veículos que depois vão permitir essa mobilidade sustentável. Agradeço muito o convite, na pessoa da colega Ana Miranda. Muito obrigado. É com um prazer que estou aqui para vos dar conta daquilo que é o esforço da Universidade de Coimbra na procura do aumento de eficiência energética dos processos produtivos. Enfim, a relevância de sermos cada vez mais eficientes na produção de componentes para bicicletas ou no que é que seja é óbvia. A quantidade de energia que todos os anos é gasta na União Europeia pela indústria é enorme, é cerca de 1/4 do total de energia consumida pela Europa é gasta na indústria e destes 25%, 60% são consumidos em processos de aquecimento. Isto significa que 15% do total da energia consumida na Europa é gasta pela indústria em processos de aquecimento. Estamos a falar de qualquer coisa como 1.900 terawatt-hora de energia. Este valor é tão elevado que a maior parte dos países tem medidas específicas com vista aos processos de aquecimento na indústria e que passam em determinadas circunstâncias, nomeadamente para processos de aquecimento com temperaturas abaixo dos 200 graus, pela sua eletrificação, na medida do possível, e para os processos de aquecimento que usam temperaturas acima dos 200 graus para o aumento da sua eficiência energética. Em grande parte das situações, os processos de aquecimento são levados a cabo em fornos e aquilo que podemos fazer para aumentar a eficiência energética no funcionamento dos fornos é imenso. Temos aqui 11 aspectos que podem ser, nos quais podemos intervir para melhorar a eficiência energética dos fornos. No âmbito deste trabalho que estamos a fazer nesta agenda, vamos concentrar-nos apenas em 3, na melhoria do processo de combustão, a evitar que a energia, uma vez gerada, se perca através das paredes do forno e a tentar recuperar uma parte da energia que inevitavelmente se perde através da chaminé. Enfim, o objeto de estudo, neste caso, foram os fornos de têmpera da Serrano. Os fornos têm uma particularidade, estes fornos têm uma particularidade que é terem um cilindro metálico que tem uma helicoide interna que é responsável pelo transporte das peças entre a entrada e a saída do forno. O tratamento térmico ocorre no interior deste cilindro metálico, tem uma atmosfera controlada e essa atmosfera é inflamável, daí que o processo de aquecimento não possa ser feito com chama direta e tenha que ser realizado com recurso a queimadores radiativos. Temos aqui o diagrama de carga associado ao funcionamento dos queimadores nestes fornos. Eles funcionam agrupados por zonas e, como podemos ver, é um funcionamento do tipo on-off que vai colocar desafios à monitorização do funcionamento e à afinação destes queimadores. Temos aqui uma representação esquemática do tipo de queimadores usados. O processo de combustão ocorre num tubo interno e depois os gases que resultam dessa combustão circulam num espaço anular entre um tubo interno e um tubo externo, aquecendo o tubo externo que, por sua vez, depois transmite por radiação a energia à retorta onde estão as peças a tratar. Isto é um queimador recuperativo que permite recuperar uma parte da energia que os gases têm antes de eles serem dirigidos para a chaminé. Essa energia é usada para pré-aquecer o ar que é usado no processo de combustão e, no sentido de otimizarmos o funcionamento destes queimadores, nós, trabalhando com a Serrano, definimos um procedimento de monitorização do funcionamento e da quantidade de oxigênio presente nos produtos da combustão e da afinação destes queimadores e, para além disso, propusemos a instalação de umas válvulas de corte de alimentação do ar para evitar que o ar circule para os queimadores quando o processo de combustão não está a decorrer. O resultado da implementação destas medidas foi uma redução do teor de oxigênio que tínhamos nos gases de combustão, o que é bom, e uma redução da temperatura média desses mesmos gases, o que também é bom. Eu já vou dizer quais foram as poupanças que resultaram destas medidas. Uma outra coisa que vimos
foi a caracterização da temperatura externa dos fornos. A partir daí desenvolvemos modelos numéricos e modelos analíticos para as perdas de calor através destas paredes, e com estes modelos validados, aquilo que fizemos foi uma análise what if, e propusemos uma substituição do isolamento que é utilizado atualmente, que desconhecemos o estado em que está e qual é a sua verdadeira natureza, por um conjunto de placas de silicato de cálcio com placas de isolamento microporoso, o que vai permitir reduzir a temperatura da superfície exterior dos fornos em cerca de 16 graus, e que isso vai ter uma consequência na poupança de energia. Na verdade, este conjunto de 3 medidas que aqui tivemos a falar, a afinação dos queimadores, a instalação das eletroválvulas e a substituição do isolamento dos fornos, vai permitir poupar 25% do consumo de gás nestes fornos. Isto é notável, tendo em conta que nós não estávamos no estado zero da eficiência energética nesta empresa. Esta empresa estava abrangida por SCCIE, já tinha feito um esforço muito grande, mas como vemos, é sempre possível melhorar e melhorar substancialmente. Ainda assim, e apesar destas melhorias todas, a verdade é que continuamos a perder uma quantidade significativa de energia para a chaminé, como podemos ver no diagrama de Sankey que é apresentado acima. Enfim, a percentagem de energia que perdemos reduziu-se dos cerca de 56% agora para qualquer coisa como 49%, mas continua a ser bastante significativa, que nos traz à última área de intervenção que eu referi no início desta apresentação. Isto tem a ver com a recuperação de energia, da energia residual que existe nos gases de combustão para a produção de eletricidade. E pretendemos fazer isso transferindo a energia dos gases, utilizando um fluido de transferência, para um ciclo orgânico de Rankine que vai produzir eletricidade. Pretendemos trabalhar em conjunto com a Sivan, que é uma empresa, uma spin-off da Universidade de Coimbra, que tem experiência no desenvolvimento e construção deste tipo de sistemas orgânicos de Rankine, que, sob especificação nossa da Universidade de Coimbra, adequada a este caso concreto, vai construir este sistema orgânico de Rankine. É importante dizer-vos que a recuperação de energia é um assunto com bastante interesse na União Europeia. Reparem que o desperdício de energia atinge os 840 terawatt-hora de energia por ano. Isto é cerca de 7% de energia consumida na União Europeia é desperdiçada pelas chaminés dos processos industriais. Portanto, é muito interessante desenvolver tecnologia que possa fazer o aproveitamento desta energia que de outra maneira seria desperdiçada. Então, qual é a nossa ideia? Tendo em conta que, sobretudo para efluentes gasosos de baixa temperatura, o grau de maturidade da tecnologia não é assim muito elevado, a nossa ideia é, em vez de propor uma solução concreta, construir um demonstrador. O que é que pretendemos com este demonstrador? Pretendemos ajudar a desenvolver a tecnologia, otimizá-la e, para além disso, ter uma montra que possa mostrar às empresas o quanto é que podem poupar se adotarem tecnologias deste género, quando elas vierem a estar maduras do ponto de vista tecnológico. Portanto, vamos fazer a instalação deste demonstrador nas instalações do Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra. Já temos o sistema de dissipação de energia que aparece aqui na figura do lado direito e vamos instalar o sistema de geração de gases quentes, que simula o processo industrial, o sistema de transferência de energia entre os gases quentes e o nosso ciclo orgânico de Rankine e o ciclo orgânico de Rankine. Os 4 blocos principais deste demonstrador estão aqui mostrados. Portanto, a dissipação, o circuito de dissipação de energia já está construído, o gerador de gases quentes também, já vou mostrar fotografias disso. Temos já contratualizada a construção do circuito de transferência de energia e dos ciclos orgânicos de Rankine, e do ciclo orgânico de Rankine. Aqui temos uma fotografia do gerador de gases quentes. Isto é uma câmara de combustão com uma câmara de diluição, foi produzida pela Indusir, já está instalada e vai nos permitir trabalhar e produzir gases quentes com temperaturas que variam entre os 100 e os 250 graus Celsius para diferentes caudais máxicos de gases. Aqui temos o permutador de calor entre os gases quentes e o fluido de transferência de energia, que depois vai levar essa energia até o ciclo orgânico de Rankine. Do lado direito podem ver o permutador que acaba de chegar. Utilizamos umas ferramentas de projeto que
vão ficar disponibilizadas para que qualquer outra indústria as possa utilizar para o projeto específico próprio do seu caso concreto. Aqui temos o trabalho que estamos a fazer no sentido de especificarmos o ciclo orgânico de Rankine. Estamos a considerar uma série de variantes à configuração base e estamos a estudar uma série de fluidos de trabalho alternativos. Enfim, não vale a pena aqui entrar em detalhes, nem sequer tenho tempo para isso. Quisemos ver a parte do processo construtivo desses ciclos orgânicos. Na figura do central temos o expansor ou a turbina do ciclo orgânico. Do lado direito temos, na parte de baixo, a bomba pressurizadora ou circuladora de fluido. Do lado esquerdo temos os PLCs que vão fazer o controle do ciclo orgânico de Rankine. Finalmente, a última coisa que vos queria falar tem a ver com uma parte mais científica do trabalho que temos estado a desenvolver e prende-se com a determinação experimental dos coeficientes de transferência de calor para processos de transferência de calor que envolvem transferência de fase. Isto é uma coisa que acontece no evaporador dos ciclos orgânicos de Rankine. Até agora nós temos utilizado correlações para determinar estes valores, que são correlações que foram validadas para fluidos que são utilizados em máquinas frigoríficas e em condições que não são aquelas que nós agora temos nos ciclos orgânicos de Rankine. E estamos a desenvolver metodologias experimentais para conseguir medir e determinar estes valores. Enfim, aqui está a instalação experimental que está a ser desenvolvida, tem uma secção de aquecimento, depois uma secção de visualização que vai permitir correlacionar o coeficiente de transferência de calor com o título ou a fração máxima de vapor presente no processo. E, por último, e uma vez que penso que o meu tempo já está a acabar, resta-me aqui apresentar uma lista não exaustiva daquilo que são as nossas comunicações deste trabalho que temos vindo a desenvolver e agradecer muito a vossa atenção. Muito obrigado. Passamos agora à última apresentação de Ramon Carvalho, da Abimota, que nos falará sobre um referencial de sustentabilidade para o setor das duas rodas. Bom dia. Bom, sustentabilidade é a palavra mais dita aqui durante essa manhã. É uma das palavras mais ditas nessa década. E um dos conceitos mais abordados da sustentabilidade é da Brundtland, que diz que a sustentabilidade é satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras. E quando falamos de sustentabilidade, a primeira coisa que pensamos é a sustentabilidade ambiental, tanto que foi falado aqui da sustentabilidade ambiental durante a manhã. Só que a sustentabilidade tem várias faces. E os três pilares da sustentabilidade são a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. E elas também formam a base da sustentabilidade empresarial. Então, no fim da década de 80, a sustentabilidade empresarial apareceu com força e as empresas começaram a se perguntar, fazer aquelas 6 famosas perguntas. Então, elas sabiam quem eram as empresas, o que era a sustentabilidade empresarial, o porquê era mostrar como a empresa era sustentável e quando o mais rápido possível, porque sabemos que no mundo empresarial tudo tem que ser muito rápido. Mas eles não sabiam como fazer nem onde fazer. Foi aí que, no início da década de 90, começou a surgir o relatório de sustentabilidade, ou reporte não financeiro. Antigamente eles faziam os reportes financeiros, antigamente não, atualmente também fazem, mas faziam o reporte financeiro e decidiram fazer o reporte não financeiro. Basicamente, o relatório de sustentabilidade, ele fala sobre a organização e fala dos aspectos ambientais, sociais e os econômicos. Só que isso tudo precisa de um guia, e isso se chama referencial de sustentabilidade ou referencial ESG, que são as metodologias, as métricas, os conceitos e os padrões para os relatórios de sustentabilidade seguirem. Então, ainda na década de 90, várias organizações surgiram criando seu referencial de sustentabilidade. E o que aconteceu? As empresas, como tinham várias opções, as grandes empresas começaram a atribuir aquele referencial de sustentabilidade para fazer o seu relatório de sustentabilidade.
Então, cada empresa escolheu o melhor referencial que se adequava mais para ela. E nós sabemos que, para fazer o relatório, nós também precisamos de informações dos nossos fornecedores, das indústrias que fornecem para as empresas. Então, o que acontecia era mais ou menos isso que vocês estão vendo na imagem. A empresa A, a empresa B, a empresa C escolhia o seu referencial e também pedia para que os seus fornecedores respondessem perguntas ou então até reportassem seguindo aquele referencial, que assim mantinha um padrão. Só que nós sabemos também que as empresas e as indústrias e os fornecedores não fornecem somente para uma empresa. E o que acontecia? Algumas empresas começaram a fornecer para várias e tiveram que responder vários questionários de vários referenciais de sustentabilidade constantemente. Então, aqui nós vimos dois grandes problemas atualmente. O primeiro problema são diversos referenciais, são requisitos repetidos ou então muito parecidos que as empresas têm que responder. E o segundo problema, já no setor das duas rodas, não existe um referencial específico para o setor das duas rodas. Então, fica difícil também de fazer a comparabilidade, já que o referencial que temos atualmente é específico para todos os setores. Então, foi aqui que surgiu a solução desse projeto, que é criar um referencial de sustentabilidade para o setor das duas rodas. O que nós estamos fazendo? Nós pegamos os principais referenciais de sustentabilidade atualmente, que são mais usados, os obrigatórios na Europa e no mundo. E nós percebemos que, como eu já tinha dito antes, eles são muito parecidos. Eles falam das pessoas, do social, do ambiente, do ambiental e da governança, parte econômica. Então, o que fizemos? Nós alinhamos esses pontos de todos os referenciais e começamos a diminuir os pontos. Ou seja, juntando todos os referenciais principais, nós tínhamos por volta de 280 pontos e agora nós temos menos de 280, com certeza, ainda não tem um número fechado, mas muito menos. E nós usamos também outra parte do estudo, que são os indicadores ambientais. Nós utilizamos aqui sete grandes áreas, digamos assim, e esses indicadores vão auxiliar a gente para o setor das duas rodas a identificar as partes das normas, da legislação, de economia circular, ciclo de vida do produto. Tudo isso aqui nos indicadores ambientais também estão sendo estudados. Então, o referencial da sustentabilidade que estamos criando tem as duas partes, a parte geral e obrigatória, que nós estamos usando como base, e a parte específica do setor das duas rodas, já com alguns referenciais que conseguimos estudar e o estudo da Universidade de Aveiro. Tivemos um desafio no meio desse processo, que muitos de vocês já conhecem, a Diretiva de Reporte de Sustentabilidade, o CSRD. Então, ele já foi aprovado há um tempo, mas aqui, como podem ver, em 2022, em dezembro, até junho de 2023, ficou uma incógnita. Nós não sabíamos exatamente quais seriam os pontos que eles iam pedir e nós já estávamos com o trabalho a desenvolver. Então, nós tivemos que desenvolver o trabalho, mas sempre de olho na corporativa CSRD, que é obrigatório para as grandes empresas, para as médias empresas, e como uma bola de neve vai chegar em todos os cantos até ali 2028, 2029. Mas, de novo, isso também pode ser uma parte da solução. Foi bom isso ter acontecido durante o processo do referencial de sustentabilidade das duas rodas, porque agora nós também temos, além dos outros referenciais usados, temos agora um referencial obrigatório para incluir no referencial. Basicamente, então, o referencial que estamos criando é um referencial único, onde a empresa pode responder, seguir aquele referencial, já do setor das duas rodas, e também já segue todos os outros referenciais, sem precisar ficar seguindo vários referenciais, respondendo várias questões muito parecidas. E para acabar a apresentação, como eu citei a Brundtland no início da apresentação, o desenvolvimento sustentável tem um alto custo e vão beneficiar futuras gerações, que ainda nem votam e nem pagam os impostos. Daí a grande dificuldade de sensibilizar os governos para a questão. Quando falamos de sustentabilidade, falamos de resultados a médio e a longo prazo. Então, às vezes é difícil pensar que em 2050, estamos fazendo algo hoje, para 2050 vemos algum resultado. Mas 2050 vai chegar de qualquer forma, fazendo ou não fazendo nada. Então, preferimos agir. Obrigado.